Esse mês nós estaremos falando sobre o tema, vivendo os propósitos de Deus. Na semana passada, falamos sobre vivendo o discipulado de Jesus. E nós dissemos, Deus deseja caminhar conosco a partir de onde estamos e nos guiar para onde Ele deseja que cheguemos. E fizemos uma pergunta para os amados irmãos: você tem permitido que Deus esteja no controle da sua vida? Tem permitido? Hoje nós gostaríamos de pensar sobre o tema vivendo em comunhão na família de Deus. Mas esse tema não é apenas comunhão na igreja, porque comunhão começa no nosso coração. Continua com o nosso cônjuge ou com nossa família. Continua com os nossos filhos, nossos netos. Tem alguém aqui que já tem bisneto? Não. Ou os bisnetos da vida continuam no lugar onde nós estejamos ao longo da semana e também aqui no domingo, quando nós nos reunimos como família de Deus. E diga-se de passagem, o menor tempo que nós passamos na semana é o tempo que estamos aqui no templo do Senhor, participando do culto. É tão pouquinho, apenas 1h30 à noite, 2 horas de manhã, ou 1h30, 2 horas de manhã. Eu quero relembrar alguns conceitos básicos, porque ao relembrá-los, gostaria de relembrar também que juntos nós somos mais fortes. Uma igreja família precisa viver os propósitos de Deus. E os propósitos de Deus estão em 2 textos que vocês já conhecem de cor, né? Se não conhecem, vão conhecer. O grande mandamento em Mateus 22, 37 a 40 diz assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Presta atenção. Ame ao Senhor. E aqui ele usa uma particularidade. O seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao teu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos agora para Mateus 28, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Nesses 2 versículos, textos da palavra de Deus, nós encontramos adoração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Encontramos ministério pessoal na obra do Senhor, serviço. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Na nossa relação, um ajudando o outro, realizando a obra do Senhor. Encontramos uma direção para a igreja de missões e evangelismo. Ide, faça discípulos. Encontramos comunhão, batizando-os, trazendo-os para viverem na família de Deus. Encontramos discipulado, ensinando-os a obedecer ao Senhor. Eu estava olhando algumas igrejas que consideram esses 5 textos, e encontrei algo bem interessante lá numa igrejinha do Rio de Janeiro, a 2ª Igreja Batista, em Papucaia. Cidade de Papucaia. Que nome difícil de pronunciar. E é interessante que ela montou esse caminho, que começa pela adoração. Você foi criado para adorar a Deus. Em seguida ele continua no 2, comunhão. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Aí vai para o 3, discipulado. Você foi criado para se tornar semelhante a Jesus. O 4, serviço. Você foi formado para servir a Deus. E 5, missões. Você foi feito para ter uma missão na sua vida, para estar trabalhando ao Senhor. Eu quero relembrar esses conceitos porque eles precisam estar gravados no nosso coração. 2024 é um ano de desafio. Desafio para mim como pastor,
desafio para a diretoria da igreja como líderes, desafio para cada líder dos ministérios, desafio para você no seu lar, na sua casa, na sua família. Desafio de adorar. Que é a adoração? É a expressão do nosso amor a Deus, é a nossa resposta a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele age em nossa vida. É vida devocional diária com Deus. Independe de lugar onde estejamos, nós somos adoradores. Independe de ritual ou perfeição, adoração é a expressão da alma. Será sempre derivada da nossa relação pessoal com Deus. É uma experiência alegre, cheia de paixão. Estávamos com 3 casais lá em Paulínia, e de repente eu vi o pastor do Ministério de Música cantar e adorar a Deus de uma forma que eu não tenho coragem. Vocês já me viram alguma vez ter movimentos especiais aqui de dança? Eu nunca fiz isso. Mas ele estava ali adorando a Deus daquela forma. Paixão, alegria, vida na própria adoração. Evangelismo é um conjunto de atitudes que fazem de nós um missionário. Como é que é o evangelismo? O que você fala da tua igreja no seu lar? Aos seus filhos. Como você conversa com a sua esposa sobre a mensagem do pastor? Quando você chega no carro, você faz alguma crítica, porque você não gostou de alguma coisa? Sabe que quando nós fazemos isso, nossos filhos, ao invés de amarem a Jesus, eles vão indo às vezes até para longe. Assistindo aos cultos, nós evangelizamos, participando dos eventos, servindo durante as programações, orando pelos amigos e parentes, contando suas experiências com Deus. Quantas vezes essa semana você teve a oportunidade de contar a sua relação com Deus para alguém? Que coisa gostosa. Você poder dizer, olha, eu confio em Deus, e Ele tem estado presente na minha vida. Ele tem me ajudado a realizar aqui os meus sonhos. Discipulado. Presta atenção nessas palavras de Kate Phillips. Ele diz assim: o discipulado cristão é um relacionamento entre mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo com seus discípulos, no qual o mestre ensina tão bem, que reproduz no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, tornando seu aluno capaz de ensinar e treinar outros alunos a serem igualmente discipuladores. Ora, se eu não vibro com o meu Cristo, com o meu Deus, como eu quero que os outros que estão ao meu redor vibrem? Eu preciso ter esse amor no meu coração para poder transmiti-lo. Serviço, ministério, é qualquer trabalho que nós façamos. Quando eu não estiver pregando, eu vou fazer um esforço para ficar lá na porta junto com a minha querida irmã, o querido irmão da recepção, para abraçar a cada um que chega. Isso é serviço. Cuidar dos pequenos detalhes do corpo de Cristo, da igreja, é serviço, é trabalhar para o Senhor. É um presente que recebemos para que nos sintamos participantes, integrantes na obra de Cristo, para que estejamos aptos para desenvolver nossas atividades. Quem nos orienta? O Espírito Santo. Ele concede os dons e talentos de acordo com a necessidade da igreja. Todos os ministérios que participam da obra de Cristo estão sob o controle absoluto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que continuamente, presta atenção, continuamente agem dentro e fora da igreja, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola. Retornando ao tema, igreja, família de Deus. Igreja, família de fé. Nossa comunhão terá sempre origem no nosso relacionamento com Deus. 1 João 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão
é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Lá em 1 Coríntios 1:9, Paulo diz assim: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão em seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. João, ele diz: o que eu vi, o que eu ouvi, eu anuncio. Poderia trazer para dentro de nós, no evangelho da nossa própria vida, o que eu tenho vivido, o que eu tenho sentido, as bênçãos que eu tenho recebido, os sonhos que Deus tem realizado na minha vida, as preocupações que eu passei, aonde Deus esteve agindo. Eu posso falar, eu posso testemunhar, porque essa é a minha história. Esta é a história de João, essa é a minha história, a sua história. A vida cristã não envolve apenas fé ou crer, mas principalmente pertencer. Eu pertenço a uma família. Meu pai foi José Dorta, minha mãe foi a Cida, meus irmãos fizeram parte da minha família e fazem parte da minha família. Eu vi os meus sobrinhos nascerem. Eu pertenço a uma família fora da igreja, mas eu também pertenço a uma família cristã, onde eu nasci espiritualmente, onde eu cresci espiritualmente, onde eu vivo cada emoção da minha vida, vendo a obra do Senhor na minha igreja, a partir da minha própria vida. Pertencer a uma igreja, família, é viver com autenticidade o amor de Deus no nosso coração. O apóstolo Paulo nos ensina como ser uma família saudável. Nós já lemos esse texto. Filipenses 2:1 e 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e paixões, completem a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Comunhão, o que é? Trazer pessoas para viverem com alegria dentro da família de Deus, batizando-as e ensinando-as a terem como estilo de vida, seguir os propósitos de Deus para as suas vidas. Isso é comunhão. Você acabou de chegar, eu vou repetir só para você, tá bom? Comunhão é trazer pessoas para viverem com alegria dentro da família de Deus, batizando-as, ensinando-as a terem como estilo de vida, seguir os propósitos de Deus para a sua vida. Esta declaração de propósito, em relação à comunhão, traz na sua essência uma chamada para a comunhão pessoal. O texto que eu vou ler, ele é conhecido, decorado, que você sabe de cor na sua vida, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Deus nos chama à sua comunhão, porque Deus nos criou para a sua glória. Você já parou para perguntar para si mesmo: por que estou aqui? Por que eu nasci? Porque Deus me fez ser gestado na barriga da minha mãe. Porque Deus me preservou e tem me preservado. Por que isso acontece? Aconteceu na minha vida e tem acontecido na vida da minha família. Foi porque Deus nos criou para a sua glória, para glorificarmos o seu nome. Nós nascemos para viver em comunhão e amor com Deus e com o nosso próximo. No momento em que Adão e Eva desobedeceram lá no princípio, lá no Éden, eles perderam a comunhão com Deus e deixaram de viver para a sua glória e para a sua alegria. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 3:23, ele diz assim: porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ora, Paulo diz: eu sou o maior dos pecadores. Eu também sou.
mas sou um pecador lavado no sangue de Cristo na cruz do Calvário. Porque Cristo morreu no meu lugar e Ele perdoa os meus pecados. Estando nesta situação de distanciamento de Deus, o que a Bíblia nos ensina a fazer para que retornemos à comunhão e vivamos em um relacionamento de amor com Ele? Como que eu posso me conectar com Deus? Como que eu posso ir lá no site de Deus e entrar no site dele e ter comunhão com Ele? Como eu me conecto? O que atrapalha a minha relação com Ele? O que causa ruído nessa relação com Ele? Como vemos em comunicação, que atrapalha eu entender o propósito dEle para a minha vida. A primeira coisa que eu preciso fazer é evitar o pecado. Lá em Isaías 59, 2 diz assim: mas as suas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, por isso ele não os ouvirá. O pecado nos separa da comunhão com Deus. O texto lá tem uma outra versão que diz assim: vocês me buscam, mas os vossos pecados impedem que eu vos ouça. Eu sou um pecador, mas eu preciso buscar a Deus, vivendo nos seus propósitos, e não rebelar-me contra Deus, recusando-me a seguir a sua vontade. Qualquer um de nós pode cometer pecados ao longo da sua vida, cometer erros contra o nosso próximo. Segundo, eu preciso confessar o meu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é gostoso chegar no final do dia, fazer uma análise na nossa consciência e verificar: olha, acho que nesse dia aqui, por um acidente, eu estava contando uma história e eu dei uma esticadinha a mais nela. Eu pequei mentindo. Me perdoa, Senhor. Pode acontecer. Eu não sei qual o tamanho do seu pecado, mas eu sei dos meus pecados, eu os tenho levado no altar do Senhor e pedido perdão. Então devemos nos arrepender e aceitar o perdão de Deus para a nossa vida. Lá em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Quarto, devemos amar a Deus com sinceridade de coração. Mateus 22:37 diz assim: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Se eu amo a Deus, eu preciso obedecê-lo. Sabe, lá em casa, meu maior temor ao longo da minha vida, minha infância, minha adolescência, é que meu pai chegasse lá e desse um puxãozinho de orelha em mim. Ele nunca fez isso. Ele me orientava, me ajudava, mas eu tinha um temor, porque eu sabia que ele me tratava com tanto carinho, com tanto amor. Minha mãe cuidava de mim com tanto amor, com tanto carinho, com tanto cuidado. Era aquele carinho especial que eu não queria em momento algum desagradá-los. É a mesma coisa em relação a Deus. É o nosso Pai, é o Senhor da nossa vida, e nós precisamos ter essa relação de pai com filhos adotivos através de Jesus. A nossa comunhão com Deus será perfeita se nós amarmos a Deus e o buscarmos com fé, sinceridade, termos Jesus no nosso coração. Lá em João 14, nos versículos 21 a 24, Jesus declarou assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama,
não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. Quinta ideia, devemos nos submeter ao domínio soberano de Deus. Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podem fazer coisa alguma. Qual de vocês na sua casa tem uma roseira no seu jardim, ou uma planta que você precisa podar? Tem alguém? Nenhum? Ah, você tem uma roseira ou planta que precisa podar. Sabe o que acontece quando a gente poda a planta? O galho continua vivo? Não, ele morre, ele seca. Sabe o que acontece quando nós estamos desligados de Jesus? Morre a alegria do nosso coração. Morre a sensação de proteção, de segurança, de paz, de alegria. Morre aquele sentimento grato que nós temos por Deus, por cuidar de nós. Por isso nós precisamos estar a cada momento buscando essa comunhão com Deus. Mas isso passa pela nossa rendição absoluta. Eu preciso estar rendido ao Senhor, desejoso no meu coração de viver em comunhão com Ele. Então devemos continuamente conhecer a Deus de maneira real e pessoal. Eu preciso conhecer a Deus de maneira real e pessoal. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Ele precisa se arrepender e ter Jesus no coração. Precisa buscar a mesma fé dos seus pais, para que ele possa entender esse amor absoluto de Deus e vivenciar esse amor a cada momento, porque a experiência ela é pessoal. Por isso Jó diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Nossa comunhão com Deus é baseada sempre na nossa experiência pessoal com Ele. E ninguém pode substituir essa experiência. Sétima e última ideia, devemos plenamente confiar nossa vida a Deus. Lá no Isaías 31 diz assim: ai dos que descem ao deserto em busca de ajuda, que contam com seus cavalos. Opa, tem alguém aqui que tem uma cavalaria inteira? Não. Mas pode se aplicar na nossa vida dizendo: ai daqueles que apenas contam com seus conhecimentos pessoais, com aquilo que possuem na sua vida, e não olham para Deus. Eles confiam na multidão de seus carros e na grande força de seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda que vem do Senhor. Eu preciso me render ao Senhor e vivenciar o seu amor na minha vida, dependendo dele. Agora, nossa tendência é ser orgulhoso e rebelde. Eu achei engraçadinha essa figura do menino rebelde. Ser dependente de Deus é contra a nossa própria natureza carnal. É contra a nossa natureza carnal. Sempre queremos ter o controle sobre tudo que acontece na nossa vida. E às vezes não queremos nem que os nossos pais participem disso. Nós dizemos: eu posso, eu sei, eu realizo. E dizemos para ele: ore por mim. E nós oramos. Meus filhos são assim. Eles cresceram, a mais nova tem 28 anos, ela não precisa mais de mim. Ela toma suas próprias decisões, bem como os nossos demais filhos também o fazem. Mas eu oro por eles, ainda assim. Agora eu preciso a cada momento permitir que o Espírito Santo me mostre a vontade de Deus para a minha vida, para que eu possa caminhar como meus pais caminharam. Então, sua vida cristã depende do seu relacionamento com Deus. Conhecer e experimentar o amor de Deus depende da sua intimidade com Ele. Na verdade, tudo que fazemos, tudo aquilo que nós, como nós agimos, expressa a dimensão do nosso amor ou não por Deus. Então, buscar a comunhão com Deus, com as pessoas que compartilham a nossa vida, com a própria igreja, exige
rendição incondicional. Menos que isso, Deus não aceita. Opa! O que significa isso? Minha vida, a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, a vida dos meus netos, os meus bens estão colocados no altar do Senhor, estão à disposição dEle, para uso da obra do Senhor. Por isso eu participo. Chama-se render-se ao Senhor, vivendo um estilo de vida conforme o modelo do Novo Testamento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, comunhão com Deus Pai. 1 João 1,3 diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus pelo qual você foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Comunhão com o Espírito Santo. Filipenses 2,1 diz assim: alguma comunhão do Espírito, entranháveis afetos e misericórdia. Nós precisamos a cada momento saber que nós temos comunhão com a Trindade Sagrada, Pai, Filho e Espírito Santo, presentes na nossa vida. Então nós precisamos viver sob a dependência de Deus. Isso significa o seguinte: nos seus projetos e sonhos, na sua vida íntima e pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, em todos os seus relacionamentos, você precisa estar sob a dependência de Deus. A fé depende de Deus, e dependente de Deus é o nosso elo de união. O que quero dizer com isso? Cada um de nós aqui tem a fé depositada no Senhor Jesus, tem a sua vida depositada nas poderosas mãos de Deus, tem os seus sonhos realizados por Deus, e é isso que nos une. Nós amamos ao Senhor Jesus e confiamos nele. Então, submissão a Deus é fundamental. Para nos relacionarmos, precisamos ter esse elemento comum. Ou seja, falar a mesma língua, sonhar os mesmos sonhos e trabalhar pelas mesmas motivações. Eu estava sentado ali e eu me lembrei, domingo passado nós tínhamos 37 irmãos aqui presentes, o primeiro domingo desse ano. Hoje nós temos então um pouco mais de 45 irmãos. Será que nós chegamos até o final do ano com 100 irmãos presentes? E poderemos usar as cadeiras que estão guardadas lá atrás? Eu tenho que aprender a sonhar o mesmo sonho, viver a mesma esperança, viver a esperança dos meus filhos, dos meus netos estarem na casa do Senhor, fazer o possível e impossível para trazê-los à casa do Senhor, viver a esperança de ter a minha família colocada no altar de Deus, e eu poder dizer a cada momento: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E poder ver a minha família, os meus amigos, aqueles que cruzam comigo, conhecendo o amor de Deus e serem batizados. Nós teremos batismo no primeiro domingo de fevereiro. Mas nós precisamos aprender a falar a mesma língua, sonhar os mesmos sonhos e trabalhar pelas mesmas motivações e não permitir que o inimigo nos desvie. Há muitas coisas que tendem a destruir a comunhão pessoal com Deus e a comunhão na igreja do Senhor. E a principal delas é o orgulho pessoal. Para alguns é mais importante sempre ter razão do que ser feliz vivendo em comunhão. Lá no Encontro de Casais, eu e minha esposa nunca esquecemos dessa frase: se você quer ser feliz, você não precisa ter razão toda hora. O que você precisa é ter humildade e viver em comunhão com aquele que você ama. Tem hora que a gente tem que deixar de lado o nosso orgulho para ser feliz. Isso significa muitas vezes aprender a abrir a mão. Porque se eu não aprender a abrir a mão, eu posso destruir o meu presente e o meu futuro. E eu tenho visto casais se renderem aos pés de Deus, abrindo mão das pequenas falhas que um ou outro cônjuge comete. Viver em comunhão é ter a mesma visão, ainda que os nossos pensamentos sejam diferentes, sabendo respeitar diferentes opiniões, e através do Espírito Santo, note bem, através do Espírito Santo, buscar caminhos que nos levem a manter a visão do Evangelho transformador de Cristo Jesus. Isso significa que eu tenho que aprender lá em casa
Antes que minha esposa fique brava comigo, me sente longe na cama e acorde de manhã sem dizer bom dia, eu tenho que aprender lá em casa o que diz Colossenses 3,13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Eu tenho que viver sob o prisma do perdão. E o perdão traz paz ao meu coração. Eu não preciso esperar que o outro peça perdão. Eu o perdoo, independente do outro pedir perdão. Se eu não fizer isso, eu terei dificuldades. Então eu tenho que compreender que somos diferentes, graças a Deus. Nenhum de nós aqui é igual. Eu não sou igual à minha esposa, que é pernambucana. Eu nasci em Sorocaba. Eu não como usando as mesmas palavras que ela. Eu, por exemplo, como mandioca aqui, e ela come macaxeira. E tem hora que ela diz, eu vou fazer uma macaxeira, e eu penso, opa, macaxeira é mandioca. Ela disse a mesma coisa. Eu tenho que compreender que às vezes as palavras que ela usa são palavras que têm significado para ela do jeito que ela viveu, e que algumas têm significado para mim do jeito que eu vivo. E às vezes eu tenho que, entendendo isso, compreendê-la e amá-la, e dizer, se eu não entendi, me perdoe, eu te perdoo antes. Somos todos irmãos e vivemos debaixo da mesma fé e dos mesmos propósitos de Deus. Somos diferentes, graças a Deus. Temos algo em comum, desejamos caminhar com Deus numa grande aventura que exige de nós mudança e adaptação. Exercitar a fé, deixar Deus guiar os nossos planos. Se você ainda não dobrou seu joelho por aquele que está longe da igreja, comece a dobrá-lo. Comece a orar por ele. Eu quero vê-lo aqui na igreja. Nós teremos o nosso primeiro culto da casa fechada no final de fevereiro. Final de fevereiro, último domingo de fevereiro, eu vou convidar vocês a trazerem a família e colocarem a chave aqui na frente. Eu quero ver toda a família na casa do Senhor. Eu quero desafiá-los a fazerem isso. Trazer a sua família para a casa do Senhor. Só Deus sabe tudo sobre as nossas vidas. Pequenos grupos, vamos começar agora. Abra a porta do seu lar, se você já não abriu. Abra. Em casa vai começar também um pequeno grupo, e qualquer um que quiser poderá estar lá. Primeiramente o pessoal lá do meu condomínio. Eu quero trazer os meus vizinhos para ouvirem sobre o amor de Deus. Buscando a comunhão na família de Deus, nos próximos dias, então, estaremos criando esses pequenos grupos multiplicadores. Juntos, precisamos agir para que sejamos uma igreja acolhedora. Assim, sempre será bom fazer parte dessa vida, dessa vitória em Cristo Jesus, ainda que nossas culturas e costumes sejam diferentes, mas nós temos algo em comum: a fé, o amor, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nosso coração. Nosso propósito é ser uma igreja que seja bíblica, contemporânea, participativa, generosa, acolhedora, uma família. O Espírito Santo há de ser nosso professor pessoal nessa caminhada. Assim, estou concluindo. Assim, lance sobre Jesus todo o medo. Lance sobre Jesus suas angústias, suas incertezas, suas dores, suas carências, suas necessidades. Receba o perdão e a unção de Cristo na sua vida. Permita que o Espírito Santo esteja restaurando o seu coração e Ele produza comunhão, produza alegria em sua vida. Permita que Ele faça isso. Feche os teus olhos. Permita que Ele faça isso e faça isso agora. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui conosco e que nos assiste. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, gostaria de fazê-lo nesta noite dizendo: eu quero começar a conhecer o amor de Cristo no meu coração. E eu quero abrir o meu coração para Jesus. E eu quero entregar a minha vida. Se você deseja fazer essa decisão, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu gostaria apenas de orar com você ali na saída,
Pode levantar uma de suas mãos. Há alguém? Ó Deus amado, nós te agradecemos porque o teu amor é infinito e ele atinge o nosso coração, e o que nós mais precisamos ser é um corpo em comunhão contigo. Uma igreja viva, onde haja respeito, onde haja participação, onde haja amor, onde haja perdão, onde haja permanente comunhão uns com os outros. Ó Deus, trabalha a nossa vida, trabalha nossa família, trabalha nossos relacionamentos, trabalha nossa igreja. Te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.